Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez reunidos para adorar a Deus. Eu quero desejar louvar ao Senhor pela vida de cada um dos meus irmãos, dizer que nós estamos com muita saudade, querendo estar juntos novamente, mas o confinamento agora arrochou mais a coisa, né? E eu quero dizer aos irmãos que nós precisamos realmente ter cuidado, precisamos manter os cuidados que as autoridades nos estão impondo para que nós possamos passar por esse tempo e termos vida. Amém? Eu quero ter certeza de que dentro em breve vamos sair disso tudo, e eu quero todos os irmãos aqui, não apenas os jovens, mas os idosos também, amém? Para isso nós precisamos todos ter cuidado. Puxa vida, pastor, mais uma semana, mais 15 dias, e agora um confinamento mais profundo. Sim, meus irmãos, vamos seguir as autoridades, porque nós precisamos estar vivos, amém? A Bíblia diz que os vivos, esses te louvarão, amém? É claro que se nós partirmos para o Senhor, nós iremos felizes também, mas nós queremos estar junto com os irmãos, aqui glorificando a Deus, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus por vossas vidas. Então nesse momento vamos fazer o culto juntos. Eu quero desafiar você a fazer um ambiente de culto na sua casa. Vamos estar nesse momento em reverência diante de Deus, vamos cantar juntos, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos pedir ao Senhor que fale aos nossos corações, reúna a sua família, e você que de repente não é crente, mas está nos ouvindo nessa noite, que você possa efetivamente também participar desse culto, amém? Então nós não estamos aqui fazendo um teatro, nós estamos aqui adorando a Deus. Então para isso você também precisa adorar com muita alegria, em nome de Jesus. Nós queremos iniciar, meus queridos, lendo a palavra de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia no Salmo de número 57, Salmo de número 57, a mensagem de Deus nessa noite é na quarentena com Davi. A gente acha que só nós que passamos quarentena, né? Mas Davi também passou quarentena. E nesse tempo de quarentena, ele compôs alguns salmos muito especiais. Um desses salmos é o Salmo 57, que nós vamos ler agora, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia, vamos ler juntos. Compadece de mim, ó Deus, compadece de mim, pois me refugio em ti. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que tudo executa por mim. Ele enviará seu auxílio do céu e me salvará. Envergonhará meu opressor. Deus enviará sua misericórdia e a sua verdade. E aí no versículo 7, ele diz: meu coração está firme, ó Deus. Firme está o meu coração. Cantarei louvores, sim, eu cantarei. Desperta minha alma, despertai lira e harpa, quero despertar a alva. Senhor, eu te louvarei entre os povos, cantarei louvores a ti entre as nações, pois teu amor é grande até os céus, e a tua verdade até as nuvens. Ó Deus, se exaltado acima dos céus, a tua glória esteja exaltada sobre a terra. Glória ao nome de Jesus. Que nessa noite o Senhor possa falar ao meu coração e ao teu coração, em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Oremos por esse momento de louvor e adoração, e possamos também estar intercedendo pelo nosso país, pelo mundo, por todo o sofrimento que está acontecendo aí na humanidade nesse momento, pedindo a misericórdia e a graça de Deus, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar, Pai, por esse momento em que o teu povo se reúne para te glorificar, para te adorar.
nesse culto, Senhor, onde nós não podemos estar todos aqui no teu santo templo, mas estamos em nossas casas, o nosso coração, Senhor, anseia te adorar, anseia te glorificar, e nós queremos te glorificar nesse momento, queremos te adorar. Recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós estamos vivendo um tempo tão complicado, tão difícil, que nunca imaginamos, mas queremos pedir a tua misericórdia, queremos pedir o teu socorro. Socorre-nos, Senhor, contempla os corações aflitos, vem trazer graça, vem trazer força, Senhor. Sim, Pai, muitos já estão chorando, muitos estão, Senhor, em luto, perdas, muitas perdas. Sim, Pai, só tu estás vendo, só tu sabes todas as perdas que estão acontecendo, mas nós queremos confiar em Ti, unicamente em Ti, Senhor, e queremos nesse momento colocar diante de Ti toda a nossa ansiedade, porque sabemos que Tu tens cuidado de nós. Recebe o nosso culto. Sim, Senhor, vem nos encher da Tua graça nessa noite, em nome de Jesus nós te pedimos, amém. Glória a Deus. Vamos adorar a Deus, irmãos, a nossa banda está aqui, e nós vamos juntos glorificar o nome do Senhor. Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez nós estamos aqui na casa do Senhor, juntos para cultuarmos ao seu nome e cantarmos louvores a Ele. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise mundial, nós cristãos temos uma oportunidade muito grande de exercitar a nossa fé, de exercitar a nossa confiança em nosso Deus. A próxima canção que iremos cantar, ela fala que serás sempre Deus, que sempre nos amará. Essa é a confiança que precisa estar no nosso coração, nesses dias difíceis, nesses dias em que vemos pessoas próximas já adoecendo, algumas morrendo, e tememos o pior. Que o Senhor Jesus possa estar confortando o seu coração nesse momento, que você possa cantar a Ele, seja nos dias bons ou nos dias maus. Cante conosco.
Glória ao nome de Jesus, aleluia. Ele é sempre Deus, Ele é Senhor. Ele é Deus até mesmo quando nós pecamos, até mesmo quando erramos. Ele é Deus misericordioso, Ele é Deus que tem nos sustentado até aqui, nos dado saúde, cuidado de cada um de nós, cuidado da sua família, meu irmão. Então você tem motivo sim para adorar o Senhor, você tem motivo sim para engrandecer o nome dEle. Até mesmo quando a humanidade estava distanciada do Senhor, Ele mandou seu Filho para fazer um sacrifício vivo por nós, para nos dar a sua doce graça, para nos resgatar do lamaçal de pecados. Então você tem sim muito motivo para adorar o nome do Senhor. Cante conosco, Isaías 53. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores, e o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício, por levar o cálice da ira de Deus. Mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores, e o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem direito. Uma só palavra se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Glória ao teu nome, Jesus. Glória a Jesus. Amém. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Ele se ofereceu por nós, Ele entregou a sua vida em nosso lugar. Glória ao nome de Jesus. Meus queridos, nessa noite eu queria refletir com os irmãos sobre Davi, que também vivenciou um tempo de quarentena. Muitas vezes nós
imaginamos que o tempo que nós estamos vivendo e os dramas que nós estamos vivendo, nunca aconteceu com ninguém na história. Mas as Escrituras nos relatam que o rei Davi, antes de se tornar o grande rei Davi, ele viveu um período extremamente difícil na sua vida. E ele começa a viver, inclusive, um período de quarentena mesmo. E eu quero pensar com você, eu quero convidar você a vir comigo com Davi no meio da sua quarentena. Pastor, mas que conversa é essa de que o Davi viveu uma quarentena? Davi, por acaso, viveu algum período de praga? Davi viveu um tempo que era tão difícil quanto uma praga. O que está envolvido numa praga é a ameaça de morte. Quando nós estamos hoje confinados, quando nós estamos hoje guardados na nossa casa, é porque existe um vírus à solta e este vírus leva à morte. E este vírus leva a uma doença grave, que faz com que as pessoas precisem de hospital, precisem de respiradores, precisam de UTI, né? E muitos estão morrendo. Então, quando eu penso na vida de Davi, eu penso que em algum momento Davi teve uma seríssima ameaça de morte. Então, para que Davi pudesse escapar, ele precisou passar um tempo em quarentena. E eu quero que você venha comigo com Davi nessa quarentena. Fique também consciente de como Davi enfrentou esse período da sua vida. Esse período que significou uma ameaça de morte. Esse período, e que não era uma ameaça imaginária. É importante isso. Existem pessoas que têm imaginação muito interessante, não é? E de repente o indivíduo diz assim: olha, alguém quer me matar. E ele cria a ideia de que alguém quer matar ele. Mas Davi não tinha uma ameaça imaginária de morte. Ele tinha uma ameaça real. Nós vamos ver nas Escrituras que havia uma possibilidade real de que Davi poderia ser morto, né? Muito bem. Então eu quero que você venha comigo e pense que nesse tempo que Davi passou, nesse tempo dessa quarentena, que não foi um tempo fácil, nós vamos ver que dificuldade ele teve. E alguns momentos da vida dele talvez sejam parecidos com momentos que você esteja passando, com momentos que você olha e fala assim: puxa vida, Davi está passando a mesma coisa que eu. Então, meus irmãos, vamos pensar no que estava acontecendo na vida de Davi. Em primeiro lugar, Davi, ele vivia uma vida absolutamente normal. Tem que trocar. Muito bem, então vamos primeiro entender que Davi, ele vivia uma vida absolutamente normal na sociedade. Nós sabemos que Davi, inicialmente, ele era apenas um pastor de ovelhas, ele era apenas o filho de Jessé, mais novo, que vivia cuidando das suas ovelhas. Mas de repente uma série de coisas começaram a acontecer na sua vida, começando com a ida em sua casa do profeta Samuel, que precisa ungir entre os filhos de Jessé um rei, e todos os irmãos de Davi são preteridos, e Davi é ungido rei de Israel. Mas quando Davi é ungido rei de Israel, ele é ungido no momento em que existia um outro rei, que estava no trono, que estava cheio de vida, que era o rei Saul. E este rei Saul, um dia vem a convidar Davi para trabalhar na casa dele, no palácio, e trabalhar no palácio tocando harpa para o rei, porque o rei tinha uns problemas que, se fosse hoje, diríamos que eram problemas psicológicos, e a terapia da música, a música é terapêutica. Então o rei Saul precisava de uma terapia musical, e quando Davi tocava aquela harpa,
ele dedilhava aquelas canções, o coração do rei ficava calmo, e então toda a aflição passava e ele ficava bem. Então, Davi de repente se torna alguém lá de dentro do palácio, mas não é isso que vai lhe trazer notoriedade. Davi de repente vai se tornando notório, porque ele não é apenas um pastor de ovelhas, e não é apenas o arpista do rei Saul. Davi é um guerreiro. E quando eu digo um guerreiro, mas como que ele era um guerreiro? Era apenas um jovem muito novo, mas era alguém que tinha uma coragem tremenda, porque foi ele que enfrentou o gigante Golias. Foi ele que disse: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E apenas com uma funda e algumas pedrinhas, ele ataca o gigante e mata o gigante, e corta a cabeça do gigante Golias. E é assim que depois deste evento, Davi não é apenas o pastorzinho de ovelhas, Davi é um guerreiro. É um guerreiro, e o tempo vai passando e ele vai sendo chamado para encabeçar batalhas, para estar à frente do exército de Israel. E à medida que isso vai passando, o tempo vai passando, isso vai provocando a fúria do rei Saul, isso vai provocando o ciúme do rei, e daqui a pouco o rei começa a ter um ciúme tão grande de Davi, e o anseio dele é matar Davi. Parece um absurdo, mas o coração de Saul, ele foi se enchendo de inveja, de raiva, e ele começa a ensejar a morte de Davi. 1 Samuel capítulo 18, versículo 9 em diante, o texto diz assim: daquele dia em diante, Saul passou a olhar para Davi com inveja. No dia seguinte, o espírito mau da parte de Deus se apoderou de Saul, que começou a ter manifestações proféticas no meio da casa, enquanto Davi tocava a harpa, como de costume. Saul trazia na mão uma lança, e Saul arremessou a lança, pensando: vou encravar Davi na parede. Mas Davi desviou-se dele por 2 vezes. Quando nós chegamos no capítulo seguinte, 1 Samuel 19, mais uma vez Saul vai tentar matar Davi. Diz o texto, 1 Samuel capítulo 19, versículo 9: então o espírito mau da parte do Senhor veio sobre Saul, quando ele estava assentado em sua casa, segurando sua lança nas mãos, enquanto Davi tocava a harpa. Saul tentou encravar a Davi na parede, mas ele desviou-se de Saul, que fincou a lança na parede. Então Davi escapou e fugiu naquela mesma noite. Então perceba que Davi começou a ter uma ameaça de morte. Ele não tinha um vírus lhe perseguindo, mas ele tinha um rei que queria a sua morte, queria matá-lo de todo jeito. Hoje, como nós temos uma grande ameaça, nós precisamos nos guardar, nós precisamos fugir para as nossas casas, ficar no abrigo dos nossos lares, no tempo de quarentena, que é extremamente complicado, mas é a saída para que a gente sobreviva. E qual foi a saída para que Davi sobrevivesse àquela ameaça de morte? Diz o texto, 1 Samuel 19, 11: mas Saul mandou mensageiros à casa de Davi para que o vigiassem e o matassem pela manhã. Mas Mical, mulher de Davi, que é também filha de Saul, portanto Davi era o genro de Saul, o avisou: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Então Mical baixou Davi por uma janela, e ele fugiu e conseguiu escapar. Daí, meus irmãos, vai começar a vida de fuga de Davi, a vida de quarentena de Davi. Ele sai de repente e morava no palácio do rei, porque ele era genro do rei, marido de uma das filhas de Saul, que era Mical. Então ele estava lá, e agora ele não pode viver lá, porque tem uma ameaça de morte, tem uma ameaça que pode fazer com que a sua vida deixe de existir. E ele entende que a única saída é que ele fugindo mesmo. E ele foge, ele escapa, e ele sai da vida, da sociedade, e ele sai do mundo que ele estava vivendo, e passa a viver uma vida de fuga.
ele passa a viver uma vida de quarentena terrível, que nós vamos já falar os lugares que ele passou. E quando ele foge, meus queridos, perseguido naquela ameaça de morte, ele compõe um salmo. É interessante quando a gente sai seguindo Davi em sua fuga e em sua quarentena, porque aonde cada evento que vai acontecendo, ele compõe um salmo. E estes salmos estão aqui na nossa Bíblia. E é importante porque ele coloca para fora, ele coloca aquilo que está dentro do seu coração em palavras, em canções. E estas canções ainda hoje, elas falam aos nossos corações. Ainda hoje, quando nós nos identificamos com essas canções, quando nós passamos por situações semelhantes, nós lemos essas canções e dizemos: puxa vida, parece com o que eu estou passando. Que assim como Davi, de repente nós precisamos fugir da convivência das pessoas, precisamos fugir da nossa vida, precisamos fugir da convivência com os irmãos, da participação nos cultos. Todos precisamos fugir diante de uma grande ameaça de morte. Mas o que fez Davi diante desta fuga? Quais são as palavras de Davi diante dessa situação tão complicada? Ele compõe um salmo, que é o salmo de número 59. Se você puder abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo. No início do salmo tem um pequeno título, diz assim: ao regente do coro, adaptado para Altarchet, Mictão de Davi, quando Saul mandou emissários vigiarem a sua casa para o matar. Os irmãos lembram que nós acabamos de ler o texto, 1 Samuel 19, que diz que Saul mandou mensageiros à casa de Davi. 1 Samuel 19, 11. Saul mandou mensageiros à casa de Davi para que o vigiassem e o matassem pela manhã. Então nós temos o Salmo 59, nós sabemos exatamente o momento em que ele foi composto. Ele foi composto no dia que Davi precisa fugir, no dia que Davi precisa deixar a vida que ele vive, ele precisa deixar o status que ele tem enquanto um dos comandantes do exército, enquanto o genro do rei, enquanto uma pessoa querida por todos. Agora a sua vida passa a ser uma busca pela vida, uma luta pela vida, porque a ameaça de morte paira sobre ele. E eu olho para você, e talvez você olhe para mim e fale assim: pastor, nós estamos vivendo na ameaça de morte. A ameaça de morte paira sobre todos nós, mas você não é o primeiro que viveu uma ameaça de morte. Davi viveu isso, e ele compõe o Salmo 59. E o Salmo 59, ele diz assim: meu Deus, livra-me dos meus inimigos, protege-me daqueles que se levantam contra mim. Livra dos que praticam a maldade, salva-me dos homens sanguinários. Eles armam ciladas contra mim, os fortes conspiram contra mim, Senhor, sem que haja em mim transgressão ou pecado. E aí ele vai falando. É óbvio que nesse momento, a grande ameaça de morte de Davi chamava-se o rei Saul. E hoje a grande ameaça de morte para nós chama-se um vírus. Eu diria assim, um infeliz de um vírus, cujo código é Covid-19. Mas Davi não somente está preocupado com a grande ameaça de morte que ele está tendo. Ele sai dizendo algumas coisas importantes, e eu quero que você fixe essas palavras que Davi diz, a partir do versículo 9 do Salmo 59. Ele diz assim: esperarei em ti, força minha, Deus é o meu alto refúgio. Glória a Deus. O meu Deus virá ao meu encontro com seu amor fiel. Eu estou vivendo esse tempo fugindo, mas Deus virá ao meu encontro. Deus me fará ver cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos. E ele vai terminar o salmo dizendo assim, versículos 16 e 17: eu, porém, cantarei a tua força pela manhã, louvarei com alegria
teu amor fiel, pois me tem sido fortaleza e refúgio no dia da minha angústia. Eu quero que você pense que aquela coisa de Davi fugir, aquilo ali não era uma festa, aquilo ali foi uma coisa que lhe causou aflição, que lhe causou angústia. Por que é que eu tenho que sair da minha própria casa? Por que é que eu tenho que deixar as minhas atividades e agora está fugindo diante dessa ameaça de morte? Puxa vida, isso me traz angústia. Mas diante daquela angústia, ele diz assim: Senhor, Tu és o meu refúgio no dia da minha angústia. Meus queridos, não somente você, mas inúmeras pessoas do mundo estão vivendo hoje o dia da angústia, mas existe uma diferença. Qual é a diferença, pastor Ezinho? É como você enfrenta o dia da angústia. Se você enfrentar o dia da angústia sozinho é uma coisa, mas quando você enfrenta o dia da angústia, sabendo que o Senhor é a sua fortaleza e o seu refúgio, é diferente. Glória ao nome de Jesus. Ele é o seu refúgio no dia da sua angústia. E o que é que o salmista diz que faz? Ele diz: cantarei louvores a Ti, força minha, porque Deus é a minha fortaleza, é o Deus que me mostra seu amor fiel. O Salmo 59 é um salmo que mais de uma vez Davi usa essa expressão que eu acho absolutamente linda. Ele diz assim: Deus demonstra o seu amor fiel. Talvez você olhe para mim e fale assim: difícil essa demonstração do amor fiel de Deus. Como é que Deus está demonstrando o seu amor fiel, me fazendo fugir para livrar minha própria vida? Como é que Deus demonstra o seu amor fiel quando agora eu tenho que sair como um marginal, perseguido pelo meu próprio sogro? Como é que Deus está demonstrando o seu amor fiel? Meu irmão, fica sabendo de uma coisa: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e aqueles que amam a Deus são aqueles que Deus amou primeiro. Glória ao nome de Jesus. E Davi diz assim: o meu Deus virá ao meu encontro com seu amor fiel, Ele não lhe desamparou. Não é porque nós estamos vivendo um tempo difícil que estamos desamparados, não, Ele vem ao nosso encontro com o seu amor fiel, e nós podemos estar escudados nele, refugiados nele, guardados nele. Glória ao nome de Jesus. Davi então começa o seu período de fuga, o seu período de quarentena. E ele primeiro compõe esse salmo de número 59 que nós vimos. E esse período é um período complicado, porque Davi, ele tem uma amizade muito especial com o príncipe Jonatas. O príncipe Jonatas é o filho mais velho de Saul, seria o herdeiro do trono, seria o substituto do seu pai, e eles têm uma amizade absolutamente linda, e eles têm uma relação muito profunda, eles têm uma aliança um com o outro. E o que Saul queria era que, na verdade, o próprio Jonatas matasse Davi. Acontece que Jonatas vai lá e diz assim: Davi, meu pai está querendo te matar, você tem cuidado. E isso vai irritando o rei Saul. E o capítulo 20 de 1 Samuel é um capítulo que é uma ponta de tristeza muito grande na história de Davi. Por quê? Porque nesse momento, para viver essa quarentena, ele tem que estar longe de sua esposa, ele tem que estar longe dos seus amigos, das pessoas que ele ama, que ele gosta de estar perto. E ele precisa se despedir de Jonatas. E o texto vai falar sobre essa despedida de Jonatas. E Jonatas ainda pergunta: puxa, Davi, eu acho que não deve ser assim, o meu pai não deve querer te matar. Mas eles percebem que não tem o que fazer. Davi efetivamente precisa viver fugindo, porque o rei Saul quer matá-lo de qualquer jeito. Então a despedida deles, e essa despedida é uma despedida triste, é uma despedida
que dói no coração quando nós lemos o texto. Nós vemos o quanto que aqueles dois se entristecem. E eu quero ler com você o que significou para Davi, porque às vezes a gente vai lendo e fala assim, ele foi embora, e aí aconteceu isso, mas pensa no processo de sofrimento. 1 Samuel capítulo 20, versículo 41 em diante, diz assim: logo que o rapaz se foi, Davi surgiu do lado sul, prostrou-se em terra e inclinou-se 3 vezes. Eles se despediram, que é Jonatas e Davi, beijando um ao outro, e choraram, mas Davi chorou muito mais. E Jonatas disse a Davi: vai-te em paz, porque fizemos um juramento um ao outro em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja testemunha entre nós dois, e entre a minha descendência e a tua descendência para sempre. Diz o texto, versículo 43, então Davi se levantou e partiu, e Jonatas voltou para a cidade. Davi já disse, no salmo que nós lemos, o salmo 59, quando ele começa a falar das suas calamidades, começa a falar dos seus sofrimentos, o quanto que isso significava para ele o dia da angústia. E agora, o seu coração está partido, o seu amigo tão íntimo, tão próximo, agora ele precisa dizer adeus para ele também. E ele compõe nesse momento um outro salmo. E esse salmo vai mais uma vez falar deste coração entristecido de Davi, deste coração em frangalhos que Davi estava. Ele vai compor o salmo de número 57. O salmo de número 57 diz assim: compadece de mim, ó Deus, compadece de mim, pois me refugio em ti. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passem as calamidades. Eu preciso ler esse versículo de novo com você. Foi esse versículo que nós lemos hoje na leitura, e esse versículo tem algum significado muito especial. Davi tem consciência de que está vivendo um tempo de calamidade, e ele diz assim: Senhor, eu me refugio em ti até que passem as calamidades. Ela vai passar, a ameaça da sombra da morte que nós estamos vivendo, que Davi viveu, vai passar, mas não é fácil passar por ela. Depois que passar, hoje nós olhamos para trás a história de Davi e dizemos: puxa, que bênção, e Davi foi vitorioso, ok. Agora anda com Davi na quarentena para ver que o negócio não foi fácil. E Davi compõe o Salmo 57, e esse salmo é de alguém que está cheio de tristeza dentro do coração, mas é de alguém que sabe que Deus é o seu refúgio. Ele diz: eu me refugio em ti, Senhor, eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passem as calamidades. Essa é uma expressão muito linda, à sombra das tuas asas. Jesus uma vez utiliza essa expressão em Mateus, quando ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te acolher como a galinha acolhe os seus pintinhos. Essa é a ideia de uma ave que acolhe os seus filhotes debaixo das suas asas. E Davi usa essa figura para lembrar de Deus. Ele diz assim: Senhor, eu me sinto refugiado à sombra das tuas asas. É como se Deus fosse uma grande ave que estivesse abrigando Davi debaixo das suas asas. Glória ao nome de Jesus. Agora eu não posso mais caminhar com meu amigo. Agora a gente não pode mais confidenciar as coisas. Agora eu não tenho mais um amigo com quem possa contar. Tchau, Jonatas. E ele chora amargamente, diz o texto. Davi chorou muito mais, mas ele tem um refúgio em Deus. Glória ao nome de Jesus. Aquele mesmo que no Salmo 59 ele diz: é o meu amor fiel. Ele pode estar longe da esposa, pode estar longe de Jonatas, ele pode estar longe da família, mas o Senhor é o seu amor fiel. Glória ao nome de Jesus. E ele continua o Salmo 57: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que tudo executa por mim.
Aí você diz assim: ora, se Deus executa tudo por nós, se Deus executa tudo por mim, por que tudo isso está acontecendo? Se Deus executa tudo por mim, então por que Ele não mata logo Saul e me tira logo dessa situação de morte? Mas não é assim, meu irmão. Deus tem propósito em todas as coisas. Se Davi não tivesse passado pelo que ele passou, nós não teríamos o Salmo 57 na nossa Bíblia. Se Davi não tivesse passado pelo que ele passou, eu não estaria pregando aqui para você e dizendo a você o seguinte: do jeito que Davi passou por uma quarentena e foi vitorioso, você vai passar por essa quarentena, por esse confinamento, por esses vírus, nós vamos passar e sermos vitoriosos. Deus tem propósito em todas as coisas. E Davi diz: Ele enviará o seu auxílio do céu e me salvará. Meus queridos, existe uma coisa interessante em Davi, que é a sua fé firme em Deus. Precisamos ser pessoas que têm uma fé firme em Deus. Existem pessoas que diante do sofrimento, que diante da calamidade, elas fazem absolutamente o que a mulher de Jó fez. E o que foi que a mulher de Jó fez? Ela disse: ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa teu Deus e morre. A mulher de Jó não podia passar uma quarentena, porque ela já dizia assim: vamos amaldiçoar Deus e vamos morrer. Vamos entrar no desespero, vamos entrar no niilismo, não tem nada para nos ajudar. Mas Davi não era assim, a sua fé continuava firme em Deus, e ele continua dizendo: Ele enviará seu auxílio do céu e me salvará. Glória ao nome de Jesus. E o versículo 7, ele diz uma coisa que eu queria que você pensasse. O seu coração está em frangalhos com tudo que está acontecendo. A tristeza está lhe dominando. Ele já está entendendo que eu estou vivendo o dia da angústia. Mas ele afirma: meu coração está firme, ó Deus. Quer dizer, o meu coração está todo amargurado, mas o meu coração, ele se segura em alguém. Ele se refugia em alguém. Ele está firme em Ti, Senhor. Firme está o meu coração. E em quem? No Senhor. Deus é a nossa âncora. Deus é aquele onde nós encontramos refúgio, onde nós encontramos firmeza. No mundo onde tudo está muito líquido, usando a expressão do Bauman, onde tudo está líquido e mais do que nunca, nós não temos segurança em nada. Nós não temos segurança nas autoridades. Nós não temos segurança na medicina, nós não temos segurança na tecnologia, nós não temos segurança em nada, mas temos segurança no Senhor. Glória ao nome de Jesus. É nele que o nosso coração está firme. Se você estiver procurando firmeza na medicina, coitado de você. Se você estiver procurando firmeza no seu plano de saúde, eu já disse lá em casa, não tem o que fazer. Nós temos plano de saúde que nos dá acesso aos melhores hospitais da cidade, mas não adianta, eles estão lotados. Alguns já mandaram dizer assim: nem venha, que não tem. Os leitos estão cheios. Em quem nós vamos confiar? No Senhor. Ele é quem cuida de nós, e por isso nós cantamos louvores para Ele. Sim, cantamos louvores a Ele. Davi termina o salmo com louvor ao Senhor. Que esse louvor seja despertado na minha vida e na tua vida. Que você possa despertar o seu coração e dizer: desperta minha alma, despertai lira e harpa, quero despertar a alva. Senhor, eu te louvarei entre os povos, cantarei louvores a ti entre as nações, pois teu amor é grande até os céus e a tua verdade até as nuvens. Ó Deus, se exaltado acima dos céus, a tua glória esteja sobre a terra. Glória ao nome de Jesus. Pronto, pastor, terminou a quarentena de Davi. Não, irmão, a quarentena de Davi só está começando. Davi vai vivenciar coisas difíceis na sua vida. Mas existe uma coisa que Davi vivencia e que eu queria registrar com você. 1 Samuel 21.
É um registro interessante. Davi está fugindo, e tem uma hora que ele está com fome, ele precisa se alimentar, e ele não tem lugar onde se alimentar, e ele vai então a Nob, onde estão os sacerdotes do Senhor. E quando ele chega lá, ele é recebido pelo sacerdote Aimeleque, e ele diz assim, olha, ele diz, 1 Samuel 21:3, o que você tem, Aimeleque? Eu preciso de 5 pães, ou o que você tiver. Aimeleque diz assim, Davi, eu não tenho um pão comum aqui, eu tenho um pão sagrado, eu só tenho um pão sagrado para te dar, e você sabe que não é costume a gente dar pão sagrado aí para as pessoas, o pão sagrado é aqui para os sacerdotes. Mas ele diz assim, Davi, mas eu estou vendo que você está com fome, eu estou vendo que o negócio está difícil. Versículo 6, então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porque não havia outro pão, senão os pães consagrados. Isto aqui, meus irmãos, é interessante esse registro bíblico, porque é uma das exceções que nós vamos encontrar nas Escrituras. Olhe para mim, por favor. Alguns irmãos, semana passada nós tivemos a ceia do Senhor, e convidamos todos os irmãos para cearem. Não é que você fosse celebrar a ceia seria celebrada pelo pastor da igreja, ele celebrou a ceia, e nós em nossas casas, providenciamos os elementos e ceamos juntos. Eu ceei na minha casa, com minha esposa, com meus filhos, ceamos todos, e alguns ficaram muito escandalizados, alguns puderam dizer, o que é isso, irmãos? É o apocalipse, é o fim do mundo, agora nós em casa aqui com o pão e o vinho ceando, o que é isso, irmãos? Isso aqui só pode acontecer na igreja, isso é o fim dos tempos. Meu irmão, isso não é o fim dos tempos, é o fim dos tempos, é claro que é o fim dos tempos, mas isso que aconteceu, isso é o que se chama de exceções da quarentena. Se nós não estivéssemos em quarentena, nós estaríamos na ceia do Senhor aqui todos juntos. O que foi que aconteceu com Davi? Davi estava vivendo um período de quarentena, e na sua quarentena ele está com fome, e estando com fome, o sacerdote diz assim, olha, eu só tenho o pão sagrado, mas o pão sagrado é para os sacerdotes, mas você está em quarentena, está aqui, Davi. Queridos, na quarentena nós vamos vivenciar exceções. O próprio culto que nós estamos vivendo aqui, alguns dizem, eu não gosto nem de assistir culto, isso aqui está errado. Meu irmão, tenha paciência, isso aqui é quarentena, na quarentena existem exceções, e Davi come o pão sagrado que deveria ser para os sacerdotes, mas Aimeleque sabe, puxa vida, é um tempo de quarentena. E eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus, em vez de você ficar murmurando, em vez de se juntar com outros para murmurar, aproveita mesmo essa exceção e recebe a graça e a bênção de Deus na sua vida. Aqueles que não entraram na ceia do Senhor com vontade de murmurar ou com vontade de reclamar, foram abençoados, porque a graça do Senhor nos alcançou. Então, meu irmão, se você estava com uma atitude dessa, esquece isso. Você está em quarentena existem exceções, contanto que o nome do Senhor seja glorificado. Glória ao nome de Jesus. Davi está fugindo. A quarentena de Davi é um período extremamente complicado. A morte o acompanha. Lembre-se disso, a morte o acompanha. Vou já falar sobre isso. E Davi fugindo, ele procura, 1 Samuel 21:10. Diz o texto assim, naquele dia Davi se levantou, fugiu de Saul e foi encontrar-se com Aquis, ou Aquis, rei de Gade. Quem era Aquis, rei de Gade? Meus irmãos, Aquis era o rei dos filisteus. Os filisteus eram os arqui-inimigos de Israel. Nós vamos ver os filisteus, falando dos filisteus desde o tempo dos juízes.
Nós vamos ver, por exemplo, Sansão lutando contra os filisteus. Todo mundo lembra dessas histórias. Nós vamos ver Saul lutando contra os filisteus, Davi matando o campeão dos filisteus. E Davi agora precisa, em sua quarentena, de ser e se esconder em algum lugar. E quem ele vai procurar? O rei de Gade. E aí eu quero que você entenda, quando eu estou dizendo que quarentena tem suas exceções, porque na quarentena você se abriga onde puder e onde for recebido. Você não escolhe lugar para ficar, você não escolhe aquilo que for possível, aquilo que lhe fizer fugir da morte. Davi está fugindo de quê? Da morte. Nós estamos todos fugindo da morte, e nós não podemos estar escolhendo: eu não vou para a casa do fulano não, na casa de ciclano, eu não vou fazer isso não. Calma, meu irmão, não escolha muito não, porque a morte está rondando você, a morte está rondando a mim, está rondando a nós, e se nós não tivermos consciência, nós morreremos. Davi não podia escolher: se Aques me receber, eu vou para lá. Mas ele era meu inimigo, mas se ele me receber, e se o lugar dele for um lugar seguro, eu estarei lá. Porque além de qualquer outra coisa, Deus está comigo, e Deus está guardando a minha vida. Davi tinha essa consciência, e você precisa ter essa consciência. Eu não vou para a casa do fulano não, ele nem crente é. Fulano na casa do cicrano, não pode. Você deve estar onde a morte não está. Nós deveremos estar fugindo da morte de qualquer jeito, sabendo que o Senhor está cuidando de nós. Glória ao nome de Jesus. No capítulo 22, versículo 1, Davi se refugia numa caverna. A quarentena de Davi vai ficando mais arrochada. Uma caverna, era uma caverna no deserto. Nos últimos 100 anos, tem sido descoberto muitas cavernas do deserto da Judeia. E uma dessas cavernas deve ter sido a caverna de Adulão. E quando seus pais, seus parentes souberam que ele estava lá, foram para lá, diz o texto. E a casa de seu pai, eles desceram para se encontrar com ele. Mas olhe para mim que coisa interessante. Os pais de Davi queriam estar junto dele, mas a morte perseguia Davi. É como se Davi naquele momento, ele tivesse o vírus estivesse rondando ele, e não estaria rondando somente ele, mas quem estivesse junto dele. E é interessante que Davi, versículo 3, 1 Samuel 22:3, tem um dos textos assim, mais comoventes das Escrituras. Com certeza os pais de Davi já não eram tão jovens, não eram pessoas que podiam estar lutando, não eram pessoas que podiam encarar a ameaça do rei, que ele mandasse matar Davi, e eles seriam mortos também. Então, Davi entendeu o seguinte: eu estar junto com os meus pais vai significar a morte para eles. Aí o texto diz assim: Davi passou para Mispá de Moabe, um outro país. Ele disse ao rei de Moabe: peço-te que deixes meu pai e minha mãe ficarem convosco, até que eu saiba o que Deus fará comigo. Para mim esse é um dos textos assim, mais comoventes das Escrituras. Ele não pode ficar com seus pais. Ele diz assim: pai, mãe, eu sei que vocês queriam ficar comigo, mas estar comigo significa ameaça de morte. Eu não quero que vocês morram. E eu vou ao rei de Moabe, e ele, que era amigo de Davi, um outro país, falou assim: olha, rei de Moabe, fica aqui com os meus pais. Quando Deus disser o que Ele quer fazer comigo, eu volto aqui para pegar eles. E é interessante isso. Davi não tinha certeza de como seria o amanhã, mas ele saberia que Deus iria fazer alguma coisa na sua vida. E ele então deixa os seus pais ali. Escute, Davi sabia que ele próprio, estar com ele era uma ameaça de morte. Então ele, para preservar seus pais, ele diz assim: fica, pai e mãe, fica aqui com o rei de Moabe.
Às vezes, num tempo como esse, nós precisamos fazer sacrifícios. Esse final de semana é o final de semana do Dia das Mães. Desde o início do ano eu comprei passagem para ir para Recife, dar um abraço à minha mãe. Mas eu sei que se eu pegar um avião, sair daqui de Fortaleza, passar no aeroporto de Fortaleza, aeroporto de Recife, eu posso levar para os meus pais o vírus que pode matá-los. Então eu falei, cancela a passagem, não vou. Eu poderia dizer assim, puxa, mas é o Dia das Mães. A minha mãe queria tanto que os seus filhos estivessem junto dela. Queria tanto que eu, como há outros anos, já cheguei. Estou aqui. Mas esse ano não vai ter Dia das Mães com eles. Sabe por quê? Porque eu sei que nós estamos vivendo uma grande ameaça de morte. E qualquer um de nós pode estar transmitindo isso. A morte para o outro. Davi queria estar com seus pais, mas ele disse assim, não, eu quero que os meus pais vivam, eu vou deixar eles em segurança com o rei de Moabe. Você percebe o que é isso? Você percebe o que significou para Davi? A dor que era ele deixar os seus pais, mas a morte lhe acompanhava. E eu quero registrar isso, a morte lhe acompanhava. O capítulo 22 vai nos registrar uma das situações mais complicadas que acontece com Davi. Eu disse para vocês que no capítulo 21, Davi chegou ao sacerdote Aimeleque em Nobe, e o sacerdote lhe deu pão sagrado. Alguém viu, a Bíblia diz que Doeg, o edomeu, viu o sacerdote trazendo o pão para Davi, e deu a espada de Golias para Davi. E Doeg foi falar com o rei, e falou assim, olha, alguém está ajudando Davi. Você não sabia, rei? Alguém está ajudando Davi. E a Bíblia diz que o rei manda chamar os sacerdotes. 1 Samuel 22:13. Diz o texto, então Saul lhe perguntou, por que conspiras contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois lhe deste pão e espada, e consultaste a Deus em favor dele, para que ele se levantasse contra mim, como se vê neste dia. Versículo 16, diz assim, porém, o rei disse, Aimeleque, tu certamente morrerás, e toda a casa de teu pai. Vocês percebem que a morte não apenas rondava Davi, mas a morte rondava o que Davi tocasse. A morte rondava aquilo que Davi, alguém que pudesse ajudar Davi podia ser morto. Davi se tornou uma ameaça assim gigante para as pessoas também. Parece uma coisa parecida com o que nós estamos vivendo hoje. Mas Davi tinha consciência disso. Às vezes nós não temos, nós achamos que está numa grande brincadeira. Brincando, nós vamos lá, bota a máscara, tira a máscara. Nós não estamos brincando, a morte está nos rondando, queridos. A morte está nos rondando. E Davi prossegue em sua quarentena. No capítulo 23 de 1 Samuel 23:14, o texto diz assim, Davi ficou no deserto, em lugares seguros. No deserto, em lugares seguros. Davi estava num confinamento total, um lockdown que nós estamos vivendo agora, permanecendo na região montanhosa, no deserto de Zif. Saul procurava todos os dias Saul procurava Davi, mas Davi estava vivendo a sua quarentena, o seu confinamento. Versículo 15 diz assim, Davi estava no deserto de Zif, em Oreza, quando soube que Saul procurava matá-lo. E aí Davi faz outro salmo. Davi faz o salmo de número 63. O salmo de número 63, quando Davi faz, ele disse assim, ó Deus,
tu és o meu Deus. Estava no deserto, seus pais lá escondidos com o rei de Moabe, e ele está lá naquele deserto difícil, e ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, minha alma tem sede de ti, meu ser anseia por ti, em uma terra seca e exaurida, onde não há água. No deserto não tem água, a terra era seca e exaurida. Mas Davi diz uma coisa interessantíssima no versículo 2: assim eu te contemplo no santuário, para ver teu poder e a tua glória. E talvez você pergunte assim: poxa, e Davi então foi para o tabernáculo, foi para o santuário de Deus? É como você está na sua casa, você não pode vir ao templo, você não pode cultuar com os irmãos, mas você pode contemplar a glória do Senhor num santuário, dentro da tua casa, você pode contemplar a presença e o poder do Senhor. Glória ao nome de Jesus. E Davi diz: os meus lábios te louvarão. Ele diz algumas expressões mais lindas. É interessante que esse período de quarentena de Davi é um período onde ele compõe salmos absolutamente preciosos. Ele diz assim, versículo 3: os meus lábios te louvarão, pois o teu amor é melhor que a vida. Repita comigo: meus lábios te louvarão, pois o teu amor é melhor que a vida. Glória ao nome de Jesus. Assim eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Glória ao nome de Jesus. Versículo 6: quando me lembro de ti no meu leito, e medito em ti nas vigílias da noite, pois tu tens sido meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. Mais uma vez Davi evoca essa imagem das asas do Senhor lhe protegendo, e diz ele: minha alma se apega a ti, tua mão direita me sustenta. Mas aqueles que procuram destruir minha vida irão para as profundezas da terra. Versículo 11: mas o rei se regozijará em Deus, todo aquele que por ele jura se gloriará. Glória ao nome de Jesus. E Davi, no meio da sua quarentena, ele renovava as suas esperanças no Senhor. Ele cada dia entendia que poderia estar mais próximo de Deus, sabia que o Senhor estava cuidando dele. E existe uma narrativa interessante, 1 Samuel 23. 1 Samuel 23, 16. Lembra de Jonatas? Haviam se despedido, nunca mais Davi tinha visto Jonatas. E diz o texto, 1 Samuel 23, 16. Eles vão ter um último encontro juntos. Diz assim: Jonatas, filho de Saul, foi falar com Davi em Oreza. E diz assim: e restaurou a sua confiança em Deus. Jonatas foi falar com Davi em Oreza e restaurou sua confiança em Deus. Meus irmãos, às vezes a nossa confiança em Deus, essa expressão é muito interessante. Como que a confiança de Davi foi restaurada? Se foi restaurada é porque ela estava se acabando. Quando vemos esses salmos bonitos, a gente pensa assim: Davi era uma rocha, não tinha nada que entristecesse ele. Não, irmão, não é assim não. Então, quando eles se encontram, é como se Davi dissesse assim: Deus continua cuidando de mim. Às vezes, Deus levanta alguém para dizer uma palavra. Às vezes Deus levanta alguém para ter uma atitude, para dizer uma coisa, para falar algo com você. De repente alguém que você nem espera, alguém que você recebe, e aquilo ali restaura a tua confiança em Deus. De repente você vê algo acontecer. Como isso aconteceu? Por que Deus fez isso? Ele está restaurando, glória ao nome de Jesus, a tua confiança nele. Ele sabe as nossas fraquezas, Ele sabe que tem hora que a gente quer desistir, Ele sabe que muitas vezes a angústia entra no nosso coração, mas Ele sabe como restaurar a nossa confiança nele. Ele sabe como usar alguém, Ele sabe como de repente há um louvor, algo que você possa cantar, e aquilo ali começa a trazer uma alegria dentro do seu coração. Daqui a pouco o Espírito Santo começa a se mover. Glória ao nome de Jesus.
Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Nunca mais eles se viram, porque Jonatas vai ser morto. No capítulo 24, já me encaminhando para o final da mensagem, no capítulo 24, o texto diz assim: depois que Saul voltou da perseguição dos filisteus, disseram a ele: Davi está no deserto de En-Gedi. De todos os lugares que Davi passou em sua quarentena, este é o único lugar que eu conheço. Eu já fui a En-Gedi. En-Gedi é uma espécie de oásis no meio do deserto da Judeia. Na região do Mar Morto ficam algumas encostas, e uma dessas encostas está em En-Gedi. Por que é um oásis? Porque no deserto seco, que nós já vimos no texto anterior que Davi diz, numa terra seca e árida, ele encontra En-Gedi. En-Gedi ainda hoje é um lugar verde. Por que verde? Porque tem uma fonte de água. Então, quando você entra por ali, você caminha naquelas encostas, e tem vegetação, tem cabras monteses, e Davi está ali no deserto de En-Gedi, naqueles penhascos. Essa narração é interessante, porque quando você vai àquela região, você vê exatamente as coisas como era naquela época. Diz o texto assim, que Saul foi procurar Davi, e dos que o seguiam até perto do penhasco das cabras monteses. É interessante que depois de tantos anos, exatamente 3.000 anos depois, aquela região ainda é assim, En-Gedi. E aquilo ali é mais um lugar onde Davi passa. Eu não vou comentar porque o tempo já caminha. No capítulo 25, Davi mais uma vez está no deserto. Capítulo 25, versículo 1, Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E no deserto de Parã, meus queridos, Davi compõe mais um salmo. É o último salmo que eu quero comentar da quarentena de Davi. E Davi ainda vai continuar fugindo até o momento que ele sabe que Saul é morto. E quando Saul é morto, ele entende: a ameaça de morte deixou de existir. As calamidades passaram, porque elas passam. Davi disse isso desde o início: elas vão passar. E quando essas calamidades passam, Davi compõe um salmo, o salmo de número 18. E eu quero ler com você o salmo de número 18. O salmo de número 18 é um salmo da vitória. É um salmo da vitória. Eu quero dizer para você que a vitória vai chegar. Glória ao nome de Jesus. Davi passou por todos esses desertos, essas cavernas, essa quarentena horrorosa, essa ausência dos pais, dos amigos, de todo mundo, mas ele sabia que aquela calamidade ia passar. Ele então compõe o Salmo 18, quando ele diz assim: agora eu posso voltar, agora eu posso abraçar de novo as pessoas, agora eu posso estar com meus pais, agora eu posso estar com Jonatas, mas Jonatas havia morrido, não tenho mais Jonatas. Olhe para mim, algumas pessoas perderemos de verdade. Talvez você já tenha notícia de um ou outro que você já perdeu. Davi perdeu Jonatas. E no Salmo 18 ele diz assim: o Senhor, eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Nessas palavras ele vai condensando o que significou Deus para ele no período da quarentena. E eu quero que você pense no que Deus está significando para você nesse período, porque quando terminar, você vai poder dizer como Davi: Ele é o meu libertador, Ele é a minha fortaleza, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e a minha torre de proteção. Glória ao nome de Jesus. Invoco o Senhor que é digno de louvor,
Versículo 4: laços de morte me cercaram, e torrentes de perdição me amedrontaram. Quem não foi amedrontado ainda? Quem não teve medo ainda dessa onda de morte? E ele diz: laços de morte me cercaram. Versículo 5: correntes do Sheol me envolveram, laços de morte me surpreenderam. Invoquei o Senhor na minha angústia, clamei ao meu Deus, e do seu templo ele ouviu a minha voz, e o seu clamor chegou aos seus ouvidos. Glória ao nome de Jesus. Nesse tempo, meus queridos, que isso possa ser verdade em nós. No tempo da nossa angústia, que nós não tenhamos desespero, mas invoquemos ao Senhor na nossa angústia. Clamemos ao Senhor, pois Ele nos ouve. E o seu clamor chega aos seus ouvidos. E ele então faz uma descrição da pessoa de Deus, que eu me lembro desse trecho. Era parte de um hino da Shirley Carvalhais, que dizia assim: abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés, e montou no querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. E aí ela cantava: voa sobre as asas do vento. E Davi vai fazendo essas descrições, meus queridos. E no versículo 13 ele vai dizer assim: o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo fez soar a sua voz. Eu quero ir para o versículo 18, para nós terminarmos, porque esse salmo é muito grande. Eu queria ter tempo para nós lermos versículo por versículo, mas ele tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo, que nós vamos passar em nome de Jesus. Ele diz assim no versículo 18: eles me surpreenderam no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Davi sabia que aquele tempo que ele tinha passado era o tempo de calamidade, mas agora olhando para trás ele dizia assim: o Senhor foi o meu amparo. Um dia você vai olhar para trás e dizer assim: que tempo difícil, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele diz assim: trouxe-me para um lugar amplo, livrou-me porque se agradou de mim. Quero pensar sobre isso rapidamente com você. Trouxe-me para um lugar amplo. Queridos, tem hora que as coisas começam a estreitar. Você começa a ouvir notícia de um lado, notícia do outro. Não pode isso, não pode aquilo. Isso aqui não vai ser assim, não vai ser assim. Fulano morreu, fulano está doente, fulano está assim. E aí você começa a se estreitar. Daqui a pouco é como se você estivesse dentro de uma caixinha, sozinho, atribulado no escuro. Aí você começa a dizer assim: eu vou morrer. Eu vou morrer. Tudo está se acabando. Mas é nesse momento que você pode entender que o Senhor é o seu amparo. E a Bíblia diz assim: Ele me trouxe para um lugar amplo. Aí o Senhor diz assim: não é isso que vai te acabar, não é essa calamidade que vai te destruir. Tem um lugar amplo, tem coisa maior para você ver. Tem um Deus poderoso na tua vida. Glória ao nome de Jesus. E aí ele vai falando. E a partir do versículo 25, ele vai falar sobre a misericórdia de Deus. Tu te mostras benigno para com o benigno, íntegro para com o íntegro. Tu te mostras puro para com o puro, inflexível para com o perverso. E ele vai falar assim: porque livras o povo aflito, mas os olhos arrogantes tu os abates. Olha só, livras o povo aflito. Sim, versículo 28, tu acendes a minha lâmpada, o Senhor meu Deus ilumina minhas trevas. Davi diz umas coisas assim muito especiais. Olha só, irmãos, tu acendes a minha lâmpada, o Senhor ilumina minhas trevas. Tem hora que a gente está entendendo que está em trevas, a gente está entendendo assim, não tem saída, não tem nada, nós vamos morrer. Não tem trevas, mas ele diz assim: tu acendes a minha lâmpada. Quando tudo está em trevas, tu acendes a minha lâmpada. Glória ao nome de Jesus. Ilumina minhas trevas. Com o teu auxílio enfrento uma tropa. Com meu Deus eu salto uma muralha. Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito. Olha só. Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito. A promessa do Senhor é provada. Ele é um escudo para com todos os que nele se refugiam. Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito.
Depois que passa tudo, Davi não diz assim: puxa vida, como é que Deus fez isso? Como é que Deus permitiu que eu passasse isso? Isso é um absurdo, isso não devia ter acontecido, como é que Deus faz isso comigo? Não é isso que Davi faz. Ele diz assim: quanto a Deus, o seu caminho é perfeito, e a promessa do Senhor é provada. Glória ao nome de Jesus. Ele é fiel, Ele é um escudo para com todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna o meu caminho perfeito. Faz os meus pés como os das corças e me coloca em segurança nos lugares altos. Começa a ler esse salmo, meu irmão, porque vai passar. A calamidade vai passar. O dia da angústia vai passar. Mas você precisa passar esse tempo como Davi passou. Não foi fácil. Nós estamos vendo Davi passo a passo. E esse tempo de quarentena de Davi foi complicadíssimo. Foi difícil. Teve hora que a sua confiança estava caindo. Mas em todos os momentos o Senhor esteve com ele. Vai passar. E quando passar você vai ler o Salmo 18. E vai poder dizer como Davi. E vai poder olhar para trás e dizer: o Senhor foi. O Senhor é o meu rochedo. Glória ao nome de Jesus. Eu quero orar com você agora. Eu quero orar com você. Vai passar, mas ainda não passou. Vai passar, mas ainda estamos vivendo a quarentena, o confinamento, tudo que é dificuldade. Mas eu quero que o Senhor, Ele restaure a fé, a confiança e a certeza no teu coração. Para que, como Davi, você possa dizer: Senhor, Tu és o meu refúgio. Glória ao nome de Jesus. Pai, eu quero Te louvar pelo Teu povo que está participando deste culto agora. Tu tens falado comigo, Tu tens falado com eles, eu tenho certeza disso. Nós caminhamos com Davi, Senhor, naquela sua quarentena tão difícil, tão complicada, tão pesada, por aqueles desertos tão difíceis, Senhor, onde ele esteve longe de tudo, a ameaça de morte pairava sobre ele o tempo todo, mas em todo o tempo, Tu fostes o seu refúgio, o seu amor fiel. E eu quero pedir a Ti, Senhor, que seja assim também conosco, que nesse tempo de angústia tão grande, nós olhemos para Ti, Senhor, nós possamos nos fortalecer em Ti, Senhor, nós possamos a cada dia não colocarmos a nossa fé noutra coisa, mas o nosso coração fique firme em Ti, para que quando tudo passar, nós possamos ler o Salmo 18 e o nosso coração Te glorificar. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. O nosso coração possa Te glorificar, Senhor, porque essa calamidade vai passar e o Teu povo vai cantar vitória. Como Davi cantou vitória, nós vamos cantar vitória, porque Tu és Deus conosco, Emanuel. Glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos continuar adorando a Deus. A nossa banda vai cantar novamente, e nós vamos, dentro em breve, finalizar o nosso culto. Deus abençoe os meus irmãos, que em todas as coisas possamos confiar no Senhor, como Davi confiou. Glória ao nome de Jesus. Vamos continuar adorando ao Senhor. Canção Minha Oferta. Adore ao Senhor juntamente conosco.
Glória a Jesus. Aceita, Senhor, a nossa oferta. Aceita, Senhor, o nosso louvor. É de coração. Aleluia. Continuamos louvando ao Senhor. Música Pelo Sangue. Adora ao Senhor juntamente conosco. Cante com alegria. Pelo sangue de Jesus estamos livres do pecado. Ele nos livrou. Aleluia. O sacrifício vivo se entregou por mim. Com armas de amor ele lutou até o fim. Vestido de silêncio, semblante era de dor, e a todos que o feriu lá no Calvário perdoou. Naquela cruz, sem nada reclamar, Cordeiro imaculado que sofreu por me amar. E a minha vida foi lavada pelo sangue de Jesus. Minha história vermelho, forte e fiel, suportou a cruz, a preço de sangue, por amor, precioso sangue de Jesus. Um sacrifício vivo eu quero ser pra Deus, tão puro e agradável como Cristo ofereceu. Com a sua verdade vou me comprometer em ser exemplo vivo de sua graça e poder. E já não vivo eu, mas agora Jesus Cristo vive em mim. Meu passado apagou, tudo perdoou e tudo perdoou. Pelo sangue de Jesus, fui salvo pelo sangue, fui curado pelo sangue.
Jesus que nos comprou, nos lavou, nos redimiu e hoje somos livres para cantar ao seu nome. É com essa mensagem que queremos deixar essa noite, queremos encerrar esse culto, agradecendo por você ter assistido até aqui, que Deus possa lhe abençoar, possa lhe dar graça, que possa continuar sendo firme no Senhor, confiando na mão dEle. Ele nos ajudou até aqui e continuará ajudando. Amém e amém. Em nome de Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus. O Senhor é bom, meus irmãos, aleluia, glória ao nome de Jesus. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo juntos, agradecendo a Deus, porque é o Senhor que nos fortalece através da sua palavra, e que você possa, como Davi, todos os dias, convidar a sua alma para cantar ao Senhor. Às vezes, como crentes em Jesus, esquecemos de adorar a Deus, mas todos os dias convida a tua alma para adorar a Deus. Tenha certeza que a tua quarentena vai ser menos atribulada, porque cada dia o Espírito Santo vai fortalecer a sua vida. Glória a Jesus. Pai, nós queremos te louvar, Pai, por esse culto abençoado aqui na tua presença, pela vida dos meus irmãos, por cada um, Senhor, que pôde se reunir para cultuar a Ti. Muito obrigado, Deus. Obrigado pelo que tens falado conosco. Tua palavra que calou fundo dentro dos nossos corações. Que nós possamos, Senhor, nos lembrar a cada dia do que nos tens falado nesta noite. Os meus amigos também que têm ouvido a Tua palavra, que eles possam ter um encontro contigo e possam caminhar nos Teus caminhos e fazer de Ti também o seu refúgio e fortaleza. Sim, Senhor, muito obrigado por tudo, obrigado pela vida dos meus irmãos que estiveram aqui nessa noite, cantando, adorando a Ti, Senhor, a nossa banda, cada um, Senhor, que se esforçou para juntos adorarmos ao Senhor, tornarmos esse momento verdadeiro, esse momento, Senhor, sincero diante de Ti. Muito obrigado, Pai, despede Teu povo em paz, nos dá uma semana em continuação abençoada na Tua presença. Ajuda-nos a cada momento, Senhor. Queremos ser vitoriosos em Ti, a cada dia, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja sobre cada coração, e todos digam amém. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.